Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Fisiologia Humana. E o assunto de hoje é a fisiologia do sistema muscular esquelético. Todos vocês já sabem que os músculos são muito importantes para a nossa movimentação corporal. E essa movimentação só ocorre a partir da contração muscular. E hoje vocês vão aprender quais são os processos necessários a nível celular para que a contração aconteça. Então, antes de começarmos a nossa aula, é lógico que vem por aí o nosso top 3 da quarentena. E, em terceiro lugar do nosso top 3, um vídeo que mostra as faxinas sendo feitas durante a pandemia. No nosso top 2 tem um vídeo muito interessante, pois nesse período em que é necessário a gente tomar alguns cuidados de higiene para se proteger contra o coronavírus, lavar as mãos, usar máscara, usar álcool em gel, eu espero que vocês estejam fazendo isso. Tem um rapazinho que criou um protocolo muito interessante de higiene pessoal. Muito bom! E no nosso top 1, sempre tem um resumão desses últimos anos até chegar em 2020. Então, hoje é dia de falarmos sobre a fisiologia do sistema muscular esquelético, mais especificamente sobre todos os processos envolvidos na contração muscular. Quer aprender mais? Então venha comigo. Vocês já sabem que o tecido muscular ele é extremamente importante para os movimentos corporais. E o tecido muscular ele é dividido em três tipos: o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado liso. Cada um desses tecidos musculares estão presentes em uma região específica do nosso corpo. O músculo esquelético, como o próprio nome já diz, ele está associado ao sistema esquelético do nosso corpo e é responsável pelos nossos processos de movimentação. O tecido cardíaco, ele é presente no coração e é essencial para as contrações cardíacas, para que assim o sangue consiga ser bombardeado para todos os nossos órgãos e tecidos. E o tecido não estriado liso, que está presente principalmente nos órgãos e também são essenciais para as contrações desses órgãos para que eles consigam desempenhar suas funções de maneira adequada. Quando o assunto é tecido muscular esquelético, que é o nosso tema central de hoje, ele representa 40% da nossa massa muscular e faz parte da musculatura de diversos tipos de vertebrados. Além disso, o tecido muscular esquelético tem uma característica muito importante, que é um processo de contração voluntária. O que isso significa? O tecido só vai realizar sua contração caso houver um estímulo do sistema nervoso. E
essa capacidade de contração através do estímulo do sistema nervoso garante a esse tecido uma contração descontínua. O que isso significa? Significa que vai ter momento que esse tecido estará contraído e em outros momentos estará relaxado. O processo de contração contínua do tecido muscular esquelético pode favorecer para algumas patologias e eu vou mencionar sobre elas na nossa aula de hoje. Além disso, esse tecido é formado por células e essas células recebem o nome de fibras musculares. E se fôssemos colocar uma função importantíssima desenvolvida pelo músculo esquelético, nós podemos dizer que é a locomoção através do processo de contração. Para a gente compreender essa contração, é necessário a gente entender toda a anatomia envolvida nesse tecido muscular esquelético. Então, como eu comentei anteriormente, esse tecido é formado por células que recebem o nome de fibras musculares. Essas fibras musculares são células multinucleadas, envolvidas por um sarcolema. Esse sarcolema é uma espécie de membrana plasmática que vai controlar a entrada de algumas substâncias que são essenciais para o processo de contração muscular. Cada fibra muscular, ela é formada, constituída por uma subunidade. E essa subunidade também recebe o nome. Ela é denominada de miofibrilas. E essas miofibrilas, por sua vez, são constituídas por um sarcômero. E é esse sarcômero que é essencial para o processo de contração muscular. Por quê? Porque ele é constituído de duas substâncias muito importantes. A actina, que representa cerca de 3.000 filamentos dentro desse sarcômero, e a miosina, que representa cerca de 1.500 filamentos dentro desse sarcômero. Assim, essa actina e miosina são essenciais e são ela a base de toda a contração desse músculo esquelético. Vamos compreender a composição e a constituição desse sarcômero para que a gente posteriormente consiga entender qual é o princípio da contração dos tecidos musculares. Ele é formado por um filamento de actina e miosina, e essa actina e miosina estão interdigitados. O que isso significa? Eles estão alternados. Uma vez tem actina, depois miosina. Depois actina, depois miosina. Eles estão intercalados dentro desse sarcômero. Além disso, o filamento mais grosso, mais espesso desse sarcômero é formado pela miosina e o filamento mais finos são chamados de actina. Esses filamentos de miosina, eles têm algumas estruturas que nós vamos comentar daqui a pouquinho, e essas estruturas formam o que nós denominamos de pontes cruzadas. Por que é importante essas pontes cruzadas? Porque ela vai favorecer com que a miosina se conecte à actina. Ainda não está fazendo sentido para você contração muscular? Acalma, que já já você vai compreender por que esse sarcômero e essa conexão entre a miosina e a actina é tão importante para o desenvolvimento dessa função do músculo esquelético. Então, recapitulando, nosso assunto de hoje é sistema muscular esquelético. E ele é importantíssimo para a locomoção e movimentação do nosso corpo. E essa movimentação só acontece devido à contração muscular. Para que a gente compreenda os princípios da contração muscular, estamos agora revisando sobre a anatomia do tecido muscular esquelético.
E vocês viram que esse tecido é formado por células chamadas de fibras musculares, que são multinucleadas, e por sua vez, essas fibras musculares são constituídas por miofibrilas, e essas miofibrilas são compostas por sarcômero. O sarcômero, ele é uma composição química. E quem faz parte de sua composição química? A actina e a miosina. E são duas substâncias importantíssimas para a contração muscular. Continuando sobre essa constituição do sarcômero, como vocês já viram anteriormente, tem a interdigitação, a intercalação entre moléculas de actina e miosina, existem as pontes cruzadas que faz a conexão dessas duas substâncias e tem também a região chamada de disco Z. Esse disco Z é aonde estão ligados os filamentos de actina e é ele quem vai delimitar o que nós chamamos de sarcômero. É dentro dessa região que está o sarcômero. E esse disco Z está no sentido transversal dessas fibras. E isso que dá a estriação que a gente tanto fala quando estuda o tecido muscular. Nós falamos que o tecido muscular esquelético ele é estriado. As estrias que nós conseguimos visualizar no microscópio aparecem devido a esse disco Z. Sobre a miosina, é importante salientar que ela também tem sua estrutura molecular. E a sua molécula ela é formada por uma cabeça, e é essa cabeça associada às regiões flexíveis do braço que vai formar a ponte cruzada, aquela ponte que conecta a miosina à actina. Além disso, a cabeça ela tem função ATPase, e vocês já aprenderam lá na bomba de sódio e potássio que a enzima ATPase ela é importante para clivar o ATP e formar a adenosina difosfato mais fosfato para produzir energia. E dentro de uma contração, energia é essencial. Além disso, essa miosina, como composição molecular, também possui uma cauda que a gente dá o nome de corpo. Mas por que é importante essa conexão entre miosina e actina? Já já vocês vão entender que são esses dois filamentos que são essenciais para que a contração muscular aconteça. Quando o assunto é actina, existem algumas composições da sua molécula que vai ser importante para essa função que estamos trabalhando hoje. A actina é composta por uma troponina, por uma tropomiosina e por uma actina F e actina G. Vamos descobrir as funções de cada um desses componentes agora. A actina F e a actina G, elas formam os locais ativos da sua molécula. O que isso significa? Significa que é aí que as pontes cruzadas de miosina vão conseguir se conectar à molécula de actina para fazer o processo de contração muscular. Além disso, essa molécula também se associa ao ADP, adenosina difosfato, que é essencial para a formação de energia para favorecer o desempenho dessa função. Já a tropomiosina, ela tem uma função inversa, contrária à actina. Ela cobre os locais ativos da actina. Por que ela faz isso? Para impedir que as pontes cruzadas da miosina se conectem à molécula de actina. Tá, professor, mas por que ele está querendo impedir? Porque nós aprendemos lá no início da aula que o tecido muscular esquelético ele tem uma contração descontínua. Não tem um momento que você está lá relaxadão, descansando. Então, esse período, os seus músculos estão relaxados, ou seja, a tropomiosina está ativada e impedindo que a actina se conecte à miosina.
Isso é importantíssimo para o repouso dos músculos, certo? Então, a actina tem a função de favorecer a contração muscular e a tropomiosina tem a função de impedir essa contração para favorecer o período de relaxamento, o período de repouso muscular. Agora, a última molécula que está envolvida com a quitina, que é a troponina, ela é, na verdade, um complexo de 3 substâncias, cada uma delas tem afinidade com uma molécula. A troponina 1 tem afinidade com a quitina, a troponina T tem afinidade com a tropomiosina, então a troponina T vai tentar impossibilitar o processo de contração para favorecer o relaxamento muscular, e a troponina C tem forte afinidade com o cálcio. A gente ainda não comentou sobre o cálcio, mas ele também é essencial para favorecer as contrações musculares. E ainda continuando sobre essa constituição do sarcômero, ele não é composto só por actina, miosina, tem algumas outras substâncias. Quais são as outras substâncias? A nebulina, que vai favorecer com que a actina fique no seu local de origem, e também a timina, que vai favorecer com que a miosina também fique no seu local, tenha estabilidade. Para que é importante essa estabilidade? Porque se a actina e a miosina ficassem a todo momento se movimentando, eles iriam realizar uma contração muscular involuntária. E a contração muscular involuntária é característica do músculo cardíaco. O músculo esquelético ele tem uma contração muscular voluntária. Envolvendo todas essas substâncias do sarcômero, nós temos o que nós chamamos de sarcoplasma. O sarcoplasma é um líquido intracelular que vocês podem, para favorecer o entendimento de cada um, identificá-lo como o citoplasma da fibra muscular. É nesse citoplasma, chamado de sarcoplasma, que estão presentes diversas substâncias como potássio, magnésio, fosfatos, proteínas, ATP, além de diversas mitocôndrias que vai realizar processos de oxidação e então irá auxiliar na função que estamos falando no nosso dia de hoje. E uma organela importantíssima nessa fibra muscular chama-se retículo sarcoplasmático, que ele é semelhante à organela que a gente conheceu na aula sobre células, que é o retículo endoplasmático. Qual que é a função desse retículo sarcoplasmático? Controlar a contração. É ele quem armazena o cálcio e quando for estimulado, esse retículo endoplasmático, sarcoplasmático, vai liberar esse cálcio para as miofibrilas para que ela consiga desempenhar suas funções. Professor, mas é muita informação, como que eu vou guardar tudo isso na minha cabeça? Vocês sabem que o professor acredita que quanto mais a gente repetir, mais nós vamos memorizar. Então vamos fazer um resumão, vamos revisar tudo que nós comentamos até o presente momento. Nós comentamos que o sistema muscular esquelético é importantíssimo para a locomoção, movimentação do nosso corpo. E ele faz isso a partir dos processos de contração musculares. Para compreender essas contrações musculares, nós estamos comentando somente até agora sobre todos os componentes envolvidos nessa função, todos os componentes que vai favorecer a contração muscular. Então nós temos o músculo, aqui como exemplo nós temos o bíceps. Esse músculo, no caso o bíceps, ele é formado por fibras musculares. O que são essas fibras musculares? Exatamente,
são as células que compõem o músculo. Essas fibras musculares possuem subunidades. Essas subunidades são chamadas de miofibrilas. E é dentro dessas miofibrilas que tem uma constituição muito importante. Qual que é o nome dessa constituição? O sarcômero. E esse sarcômero tem diversos componentes importantíssimos para favorecer a contração muscular. Vamos ampliar o sarcômero agora. O sarcômero, ele possui a actina e a miosina, que estão interdigitadas, intercalados. Um filamento de actina, depois vem um filamento de miosina. Além disso, esse sarcômero ele é delimitado pelo disco Z. E é esse disco Z que vai dar ao tecido muscular as suas estriações. Cada filamento de actina tem uma associação a uma substância chamada de nebulina, que vai favorecer para que essa actina fique no seu local de origem. Já a miosina vai ter uma associação à titina. Essa titina é importantíssimo para permanecer no local de origem a miocina. Isso vai fazer com que não ocorra uma contração muscular involuntária. Além disso, também nós temos as pontes cruzadas, que é formado pela cabeça da miosina e pelo seu braço, e essas pontes cruzadas vão formar a conexão entre o filamento de actina e miosina. E isso só poderá ser feito através das moléculas de ATP, que fornecem energia para suas próprias funções. A actina, ela tem alguns componentes muito importantes, que é a troponina, tropomiosina e a actina F e a actina G. As actinas têm a responsabilidade de criar locais ativos para favorecer a conexão da miosina e então ocorrer a contração muscular. A tropomiosina já tem a função de cobrir esses canais ativos e impedir a conexão entre a miosina para que não ocorra a contração muscular e o músculo consiga ter seu período de relaxamento. Já a troponina, ela tem diversos tipos de subunidades e cada um tem uma afinidade a um tipo de molécula. Então vamos revisar novamente. O músculo é composto por fibras musculares, que são suas células, que por sua vez são constituídos por miofibrilas, e essas miofibrilas são formadas a partir de um sarcômero. Esse sarcômero é constituído por actina e por miosina, que são as bases essenciais para que esse sistema consiga realizar a sua principal função, que é a contração muscular. Diante de todos esses componentes que nós mencionamos, alguns alunos devem estar se perguntando: professor, o senhor já falou tanto sobre contração, mas afinal de contas, o que é a contração do músculo esquelético? Fisiologicamente, contração é definida como o encurtamento do sarcômero. E como que esse sarcômero vai diminuir de tamanho? Ele diminui devido ao deslizamento dos filamentos de actina e miosina. Como vocês aprenderam toda a constituição do tecido muscular esquelético, vai ser mais fácil entender tudo o que eu vou mencionar daqui para frente. Como nós mencionamos anteriormente, a contração ela é caracterizada fisiologicamente como o encurtamento do sarcômero. E esse encurtamento só é possível devido ao deslizamento dos filamentos de actina e miosina.
Em um músculo relaxado, esse sarcômero ele está em um comprimento maior e os filamentos de miosina e actina, como vocês podem ver, eles nem se sobrepõem. Já quando o músculo ele está contraído, realizou o processo de contração, esse sarcômero diminui de tamanho. E ele diminui porque ocorre o deslizamento entre os filamentos de actina e miosina. Veja que a actina ela está sobreposta aos filamentos de miosina. E é essa sobreposição que favorece o encurtamento do sarcômero e esse encurtamento vai potencializar para que ocorra contração muscular. Mas aí surge uma outra pergunta que vai ser a melhor parte da nossa aula. Mas, ok, eu já sei que a contração muscular ocorre devido ao encurtamento do sarcômero e isso é possível devido ao deslizamento dos filamentos de actina e miosina. Mas o que faz com que ocorra esse deslizamento da molécula de actina e a molécula de miosina? É essa a resposta que eu vou dar para vocês a partir de agora. Para que ocorra esse deslizamento entre actina e miosina, é necessário com que algumas situações ocorram. Alguns processos serão necessários. E eu separei aqui para vocês um mecanismo geral da contração muscular. Todas as etapas que serão necessárias ocorrer para que então seja realizada o encurtamento do sarcômero e por si só o deslizamento da actina e miosina. A primeira coisa que tem que acontecer é a conexão neuromuscular. O que isso significa? Os neurônios, eles se conectam ao músculo. Lembra que eu falei para vocês que o músculo tem uma contração voluntária? O que isso significa? Significa que houve a transmissão de impulsos nervosos. E isso só é possível devido a essa conexão dos neurônios motores ao tecido muscular. E eles criam um potencial de ação muito importante para iniciar os processos de contração muscular. Feito o existente essa conexão entre o neurônio motor e o músculo, os neurotransmissores presente no neurônio motor, ele vai secretar uma substância chamada de acetilcolina. E essa acetilcolina vai promover uma cascata de reações nas membranas plasmáticas da célula do tecido muscular. Essa alteração da membrana plasmática realizado pela acetilcolina vai favorecer com que a membrana abra os seus múltiplos canais de cátions, ou seja, ela vai favorecer para que haja entrada de sódio dentro das células musculares. E quando eu falo a entrada de sódio, a gente vê aqui ocorrendo algo que nós já trabalhamos dentro da fisiologia humana. Ocorre nesse momento a bomba de sódio e potássio. Ela é importantíssima nos princípios da contração muscular. Por quê? Porque essa bomba de sódio e potássio vai favorecer a despolarização. Professor, o que é a despolarização? As membranas plasmáticas, elas são originalmente de polaridade negativa, devido à camada de fosfolipídio. No entanto, o sódio ele é de polaridade positiva. Quando entra uma grande quantidade através da membrana plasmática de sódio no interior das fibras musculares, isso induz a despolarização da membrana. E essa despolarização vai fazer com que surja um potencial de ação. Esse potencial de ação é o estímulo necessário para que as substâncias que realizam a contração sejam liberadas. Tanto que o quinto passo, a próxima etapa, é a liberação de cálcio.
porque esse potencial de ação vai atuar sobre o retículo sarcoplasmático e, como vocês aprenderam, esse retículo é importante para armazenar uma grande quantidade de cálcio. Esse cálcio é liberado em grande quantidade no interior das fibras musculares e essa substância vai favorecer para que ocorra uma atração entre a molécula de actina e de miosina, uma vez que quando vocês lembram que no momento em que o músculo está relaxado, não existe conexão entre a actina e a miosina, para não ocorrer uma contração involuntária. A trompomiosina está ali impedindo dessa conexão ocorrer. O cálcio ele vai favorecer com que essa tropomiosina libere os locais ativos da actina e assim a miosina consiga se conectar através das pontes cruzadas a esse cálcio. E essa conexão é importantíssima para a função que estamos estudando no dia de hoje. O sexto passo que ocorre nesse mecanismo de contração muscular é a ligação do cálcio à troponina. O que essa troponina vai fazer? Ela vai estimular para que a tropomiosina, como eu já falei anteriormente, libere os locais ativos da actina para favorecer com que a miosina se conecte a essa molécula. E essa conexão, essa ligação miosina-actina vai ser estimulada através do ATP, que é uma energia essencial para diversas funções celulares, e essa ligação actina-miosina vai promover o encurtamento do sarcômero. E assim, por final, vai ocorrer o deslizamento entre actina e miosina, e dessa maneira ocorre a contração muscular propriamente dita. Então vamos recapitular. Eu afirmei para vocês que a contração muscular ocorre pelo deslizamento da actina e miosina. Mas e aí? Esse deslizamento desses filamentos ocorre por conta própria, porque elas querem? Não, precisa ocorrer alguns processos que vão estimular o encurtamento do sarcômero. Quais são esses processos? Primeiro passo, uma conexão desse músculo a um neurônio motor, porque esse neurônio vai transmitir impulsos nervosos para que ocorra a contração. Esse neurônio que contém os neurotransmissores, eles vão liberar uma substância chamada de acetilcolina. Essa acetilcolina vai atuar sobre a membrana plasmática muscular e vai fazer com que abra os canais de cátions, ou seja, vai favorecer com que haja a entrada de sódio, o que nós conhecemos como a bomba de sódio e potássio. A entrada desse sódio vai promover uma despolarização da membrana plasmática. Essa despolarização vai estimular um potencial de ação, que serve como estímulo para que o retículo sarcoplasmático libere o cálcio. Esse cálcio vai se conectar à troponina 1 da molécula de actina e vai favorecer para que a tropomiosina saia e libere os canais ativos da actina para que a miosina consiga se conectar através das pontes cruzadas. Então, liberado esses canais ativos, ocorre a ligação miosina e actina. Conforme essa ligação aconteça, então vai promover o encurtamento do sarcômero. Esse encurtamento que é então chamado de contração muscular propriamente dita. Para que todo esse processo aconteça, como muitos outros processos dentro do nosso organismo, é necessário ter um gasto de energia. E quem é a energia principal? É o ATP. E ele é fornecido para a contração muscular através do bombeamento de cálcio e também do bombeamento de sódio e potássio. Mas o ATP produzido somente pelas mitocôndrias
é essencial para todos esses processos acontecerem? Não. Mas devido a uma capacidade que nós estudamos em aulas anteriores, o ATP ele consegue continuamente se reconstituir. Ele é clivado, se dissocia, produz energia e depois ele é reconstituído. E essa é uma importante função para que consiga suprir a necessidade de energia durante esses processos. Além disso, o ATP tem outras fontes também, como nos processos de fosfocreatina, no qual partes do ATP é gerado, no processo de glicólise, essa glicólise fornece a energia necessária para promover a reconstituição dessa molécula, quando ocorre a dissociação do ATP em adenosina difosfato e fosfato, a energia gerada a partir da glicólise favorece com que ele se reconstitua, certo? E o metabolismo oxidativo, que é o processo de obtenção de energia de nutrientes, gorduras, carboidratos, e é a principal fonte de ATP do nosso organismo. 95% da nossa energia celular provém desses metabolismos oxidativos. Mas vamos revisar novamente os mecanismos da contração muscular para ajudar na fixação de vocês? Então vamos lá. No músculo relaxado, onde tem a presença da actina, da miosina, o músculo ele possui nessas moléculas de actina um bloqueio. A tropomiosina ela vai fechar os canais ativos da actina e assim vai impedir que a miosina consiga se conectar à actina. Então não ocorre contração muscular nesses casos. O músculo está relaxado, porque uma característica do tecido muscular esquelético é que ele realiza uma contração muscular voluntária e não contínua. No entanto, quando ele é estimulado, existe um potencial de ação devido à liberação de acetilcolina, o aumento de sódio no interior da célula, que favorece a despolarização, cálcio é liberado entre essas fibras musculares e esse cálcio vai se ligar à troponina. Essa ligação favorece com que a tropomiosina se desloque. Assim, esse deslocamento da tropomiosina vai liberar os canais ativos da actina. E a liberação desses canais ativos favorece com que a actina e a miosina se encontrem, se conectem e então vai ocorrer a movimentação, o deslizamento da actina e ocorre a diminuição, o encurtamento do sarcômero. Dessa maneira, são os processos ideais e básicos para que ocorra a contração muscular. Mas, quer revisar de novo? Vamos revisar tudo de novo. Então, inicialmente, um neurônio se conecta ao músculo. Essa conexão é importantíssima para que os neurotransmissores liberem uma substância chamada de acetilcolina. Essa acetilcolina vai favorecer a entrada de sódio e a despolarização da membrana fará com que o retículo endoplasmático comece a liberar uma grande concentração de cálcio nessa fibra muscular. Esse cálcio que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático vai se conectar ao filamento de actina. Qual que é a importância dessa ligação? Ele vai favorecer com que a tropomiosina libere a actina, ou seja, ela vai liberar os locais ativos da actina. Assim, a miosina vai conseguir se conectar a esses locais ativos e então promover o processo de locomoção e deslizamento. Nessa ligação da miosina à actina, tem grande importância as moléculas de ATP. Como eu mencionei no decorrer da nossa aula, a cabeça da molécula de miosina
ela tem uma função ATPase, ou seja, ela consegue clivar a molécula de ATP em ADP, adenosina difosfato e fósforo, e produzir a energia necessária para promover a locomoção da molécula de actina. Então, assim que entra uma molécula de ATP, a miosina cliva essa molécula de ATP e produz a energia necessária para locomover o filamento de actina. Essa locomoção do filamento da actina promove o encurtamento do sarcômero e assim ocorre a contração muscular propriamente dita. Mas a contração muscular só está presente no momento da nossa movimentação, da locomoção do nosso corpo? Vou mencionar algumas curiosidades do nosso dia a dia. Os processos de hipertrofia e atrofia muscular estão associados à intensidade da contração. Por exemplo, quando uma pessoa começa a ir para a academia, fazer a musculação e ela começa a crescer seus músculos, é porque ela está estimulando continuamente a contração muscular e essa contração muscular faz com que o músculo cresça. E o crescimento desse músculo é chamado de hipertrofia. Basta de 6 a 12 semanas de estímulo de contração para que essa hipertrofia comece a acontecer. Agora, a falta de exercícios, atividade física também favorece um caso contrário, a atrofia muscular, que é a diminuição do músculo. Como você não está usando, ele acaba se diminuindo por causa da falta de atividade física constante. Outra curiosidade interessante em relação à contração muscular é que existe um processo chamado de tetanização. O que isso significa? Significa que tudo que é exagero pode fazer mal para o nosso corpo. Quando uma contração muscular ela tem um estímulo contínuo, sem relaxamento nenhum, esse músculo pode chegar no seu ápice e ele simplesmente se contrair e não relaxar mais. Um exemplo de patologia que pode ocorrer essa tetanização é uma doença já conhecida por muitos que é chamado de tétano. O tétano é causado por uma bactéria chamada de Clostridium tetani e ele libera uma toxina botulínica que vai estimulando impulsos nervosos e esses impulsos nervosos favorecem uma contração intensa dos músculos. Essa contração pode chegar a aspectos como vocês estão observando aí nessa imagem. Uma contração quase que irreversível dos músculos, porque ele foi super estimulado. E por fim, dos nossos tópicos de curiosidades, quando uma pessoa acaba de falecer, o cadáver, normalmente ele está duro, rígido. Por que acontece essa rigidez? É por causa que nesse momento que aquele corpo acabou de falecer, enzimas musculares de contração são liberadas e enquanto essas enzimas ainda conseguirem ter atividade, vai ocorrer um fenômeno chamado de rigidez cadavérica. O que isso significa? O corpo vai estar totalmente enrijecido, endurecido, e ele só vai começar a afrouxar, a relaxar, normalmente depois de 15 horas após o óbito. E aí, então, aquele corpo, aquele cadáver começa a ficar relaxado novamente. Mas tudo associado ao nosso assunto de hoje, que é a contração muscular. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto um pouco complexo, mas eu busquei repetir e repetir várias vezes para auxiliá-los no processo de memorização e entendimento. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, nos nossos grupos, para vocês conseguirem terem boas respostas e também eu encontro vocês todos os dias nas nossas aulas de fisiologia humana. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.